Hoje nós vamos falar sobre uma coisa que acontece com todo mundo. Bom, a verdade é a seguinte, não importa quão comunicador, maravilhoso, talentoso, perfeito você seja, vai ter algum momento na sua comunicação que haverá um ruído. Esse ruído significa algo que você falou, que a pessoa falou e vocês não conseguiram se compreender. Seja porque foi uma palavra mal colocada, algo que você disse que sou esquisito, ou simplesmente por conta de uma pronúncia diferente, algo que você não consegue compreender. Geralmente na nossa língua nativa a gente sabe muito bem como lidar com esse tipo de situação, mas quando vai para o outro idioma, às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade de conseguir lidar com esse problema. Por que isso acontece? Porque a gente não consegue entender direito o que está acontecendo, não sabe exatamente quais frases utilizar. Então hoje nós vamos ver algumas frases que vão te ajudar a colocar sua conversa de volta no lugar e deixar claro o que você quer dizer. Bora lá? Vamos começar então com aquela situação na qual a pessoa estava falando alguma coisa e você perdeu some key information, alguma informação chave, e você vai pedir para que essa pessoa te explique novamente. Quando a gente faz solicitação para a pessoa, é muito comum a gente usar estruturas que são consideradas mais educadas. Então nós vamos utilizar aqui uma linguagem mais gentil. A primeira estrutura que você vai ver é Would you mind? Would you mind é você se importa? Would you mind? Então eu vou aqui perguntar, vamos supor, você se incomoda de repetir, por favor? Would you mind repeating what you just said for the camera, please? Would you mind repeating that for me, please? Would you mind repeating that for me, please? Você também pode trocar esse please. Please é sempre legal, usa. Você também poderia dizer, would you mind repeat that for me again? Would you mind repeating that for me again? Você se incomoda de repetir isso para mim de novo? Uma outra estrutura, would you mind going over that one more time? Would you mind going over that one more time? Você se incomoda se a gente cobrir, se a gente abordar esse tema mais uma vez? Aqui eu tenho duas estruturas que eu tenho esse você se importa, né? Você se importaria, would you mind? Ao invés de ficar tentando traduzir, pensa nisso. Então aqui nós temos duas frases, would you mind repeating that for me again? Would you mind going over that one more time? Essas daqui são frases que você vai pedir para a pessoa repetir para que você possa se certificar que está entendendo. Agora vamos ver uma outra estrutura. Ao invés de usar o would, eu vou usar o could, que é o poderia. E eu vou falar could you, que é estrutura de pergunta. Então eu falo could you, e aí eu completo. Vamos supor, could you clarify what you meant? Você pode esclarecer, né, detalhar, esse clarify é de esclarecer. Você pode esclarecer o que você quis dizer? E aí se você quiser explicar, usar o termo, então vamos supor, could you clarify what you meant by, e aí a palavra que você quis dizer. Could you clarify what you meant by working overtime? Fazer hora extra. Então a expressão que você não entendeu, você coloca no final. Outra coisa, você pode usar algo do tipo, se você achou que foi muito amplo, você pode falar could you be more specific? Could you be more specific? Essas são estruturas que você está usando o would you, no caso aqui o bloco que eu ensinei, would you mind, e o could you, você poderia. Eu também posso ser mais direto e falar assim, I don't think I got the meaning. Você pode deixar claro que você não entendeu se você achar importante isso, então você pode falar, I don't think I understand what you meant. I don't think I understand what you meant. Would you mind repeating that? Would you mind repeating that? I don't think I understand what you meant. Would you mind repeating that? Would you mind going over that one more time? Would you mind going over that one more time? Posso usar essa estrutura também. Legal. Essa é quando a pessoa falou e você acha que não entendeu um termo e você pede para confirmar. E se você quer confirmar se você entendeu? Então, a pessoa falou e você quer confirmar. E aí, uma coisa que funciona muito bem é você repetir. Você pode falar coisas do tipo, deixa eu ver se eu entendi. E esse deixa eu ver se eu entendi é muito legal. Você vai falar, let me see if I understood correctly. Let me see if I understood correctly. Let me see, deixa eu ver. If I understood, se eu entendi. Correctly, corretamente. Let me see if I understood correctly. Uma que eu gosto bastante é essa aqui. Let me just confirm if I got it right. Let me just confirm if I got it right. Deixa eu confirmar se eu peguei a mensagem, né, se eu entendi. Let me just confirm this. Bom, então essas duas frases são bem legais e você pode utilizar e na sequência você fala com as suas palavras o que você entendeu. Outra coisa que fica mais rápida, né, se você não quiser que seja tão longa, seria assim, you mean
e aí o que você explica? You mean just leave the hotel? Então vamos supor que alguém fala I'm sorry, I'm gonna have to work late tonight. Ok? I'm sorry, I'm gonna have to work late tonight. Desculpa, eu vou ter que trabalhar até tarde. E você fala, oh, you mean you can't come to the party? Tipo, você quer dizer que você não vai poder vir pra festa? Então, a pessoa falou uma coisa, eu estou interpretando e aí eu confirmo. You mean you can't come to the party? Essa é uma coisa que pode acontecer. A gente usa bastante isso em português também, né? A pessoa tá falando e você fala assim, em outras palavras, então. So, in other words, você também pode utilizar isso daqui. So in other words, it rubs you in the wrong way. Então, nós vimos aqui o que você pode fazer em situações nas quais você não entendeu alguma expressão e você vai pedir para a pessoa esclarecer, e outra na qual a pessoa falou e você meio que repete algo parecido para a pessoa confirmar e você ter certeza que deu certo. Isso funciona muito bem. Vamos seguir com nossos estudos. Uma coisa muito legal que você pode fazer depois que a pessoa confirma que você entendeu ou que você conseguiu explicar ali, a pessoa repetiu, deu tudo certo, você pode agradecer. Então você pode falar thanks for clarifying, thank you for repeating that. O que eu acho legal de agradecer, e eu noto bastante isso quando eu interajo com colegas de outros países e a gente está conversando, é que essa cultura do agradecer, às vezes pra gente brasileira, a gente olha assim e fala, nossa, mas pra qualquer coisa essas pessoas estão agradecendo. É bacana, torna um ambiente mais amigável, especialmente no ambiente multicultural. Tem pessoas de países diversos usando o inglês ali em comum. Então pensa que quando você está falando em inglês, você não vai falar só com americano e britânico, esse pessoal que é padrão. Você vai conversar em inglês com pessoas do mundo todo e cada pessoa tem o seu sistema cultural diferente. Então é muito legal você sempre ser gentil, sempre dizer thank you, you're welcome. E você pode até falar, mas não necessariamente as pessoas fazem desse jeito. Bom, eu acho que essa é uma boa conduta, uma boa via de regra, e à medida que você vai tendo mais intimidade com as pessoas, você vai adaptando essa relação. Mas não vai fazer mal agradecer, né? Vamos combinar. Thank you. Now we seem to be on the same page. Thank you. Now we seem to be in the same page. Obrigada. Parece que agora estamos na mesma página, né? We seem to be on the same page. E se você tiver falado algo e você olhou assim pra carinha da pessoa e pensou, eu acho que eu falei alguma coisa errada. E se é alguma coisa errada, não necessariamente é uma coisa errada gramatical. É assim, às vezes a gente fala alguma coisa e a gente comete uma gafe. E você nota só depois que você falou. E aí você quer falar assim, não, o que eu quis dizer foi... Então como que fica isso? E aí tem algumas opções. Uma delas é, what I meant was, o que eu quis dizer foi... What I meant was... Uma outra opção que você também pode usar é no presente. What I mean is. Então, essa é a opção no presente. O que eu quero dizer é what I mean is. What I mean is... E no passado, what I meant was. I'm sorry. What I mean is, that's great. I'm sorry. What I meant was that I'm tired. Então, você pode usar essa estrutura numa boa. Uma outra coisa bem legal é quando você checa se o outro está entendendo. Então, você pode olhar para a pessoa e falar, do you know what I mean? Do you know what I mean? Você entende o que eu quero dizer? Do you know what I mean? Do you know what I mean? Outra coisa também, quando você está conversando com a pessoa e você falou... E aí você falou de novo, e aí você explicou mais uma vez e não tá entendendo, aí você pensa e fala assim, ok, let me rephrase that. Deixa eu mudar tudo. Deixa eu mudar. Eu faço isso às vezes por aqui em casa, que às vezes eu falo, não me entendem. Ok, let me try that again. Let me rephrase that. I have no idea. Let me rephrase. Right. Well, let me rephrase it. Então, esses aqui são alguns exemplos que você pode utilizar no seu dia a dia, no seu trabalho, nas suas interações com seus colegas, quando você está tendo uma conversa mais longa e você quer esclarecer tanto o que o outro está falando, quanto o que você está falando e tudo mais, para que a comunicação seja mais limpa. Tenha sempre em mente que a comunicação não é só falar, é uma via de mão dupla. A pessoa fala, você ouve, você fala, a pessoa ouve. Então, é importante ter essa paciência. Outra coisa, né? Em tempos em que a linguagem aqui está acontecendo muito através da câmera, a comunicação, por videochamadas ou até mesmo só por áudio, é importante a gente ir entendendo que às vezes alguma coisa não sai exatamente do jeito que a gente planejou, porque ao contrário da linguagem escrita, que eu posso apagar e reescrever e colocar no Google Translator e trabalhar, ali eu estou usando na hora a minha fala e eu estou construindo meu pensamento. Poucas vezes eu tenho um roteiro. Por exemplo, esse vídeo que eu estou fazendo agora, ele tem um roteiro. E ainda assim eu cometo alguns erros.
erros. E ainda assim tem um monte de corte. Então, o vídeo que você está consumindo aqui, ele está editado. Mas na hora que você está interagindo direto com a pessoa, você está construindo o pensamento, a pessoa está construindo o pensamento, tá um monte de coisa acontecendo. E aí você tem que organizar tudo isso e entender que parte da comunicação também é isso, né? Esse improviso, essa construção de pensamento ao mesmo tempo. Não tenha vergonha de perguntar, de esclarecer. Não é porque, estou falando em inglês que eu não posso fazer esse tipo de pergunta. Em português você faria, por que você não vai fazer em inglês? Faz sim. Bom, então é isso por hoje. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Não se esquece de inscrever, ativar as notificações e compartilhar para os seus amigos que precisam ser eles mesmos em inglês. Bora lá? Bye, bye!